o poder da esposa que ora. Capítulo 19. Seu passado. Michael tinha 19 anos quando teve um colapso por exaustão. Ele cursava a faculdade em tempo integral e à tarde e à noite escrevia, fazia arranjos, tocava piano e instrumentos de percussão nos clubes locais. Ficou extremamente estressado, dormia pouco e caminhava rapidamente para a autodestruição devido a tanto trabalho. O médico da família sugeriu que ele fosse para uma casa de repouso nas proximidades, para descansar. Sua mãe contou-me mais tarde que ela e o médico se arrependeram dessa decisão, mas na ocasião não sabiam o que mais podia ser feito. Michael descreveu suas 2 semanas de descanso ali como a experiência mais medonha da sua vida. Ele observou tantos comportamentos estranhos e horríveis nos outros pacientes que isso o traumatizou, temendo nunca mais poder sair. Michael voltou à faculdade com um horário bem menos estressante, mas também com grande temor. Depois que nos casamos, houve tempos em que ele ficou tão ocupado e sob tanta pressão que voltou a ter a mesma experiência de esgotamento. Isso sempre o lembrava do que acontecerá quando era adolescente. O passado voltava como um espectro e o ameaçava com o pensamento: você vai acabar no hospício outra vez. Nessas horas, disse ele, é que as minhas orações a seu favor eram mais significativas. Eu sempre orava para que ele conhecesse a verdade, pois ela o libertaria. João capítulo 8 versículo 32. Orei para que Deus o livrasse do seu passado. Foi um processo gradual, mas eu via avanços a cada vez que orava. Não devemos viver no passado, mas aprender com ele. Devemos esquecer as coisas que para trás ficam, e avançar para as que diante de nós estão. Devemos também prosseguir para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 3 versículos 13 e 14. Deus é redentor e restaurador. Precisamos permitir que Ele seja essas 2 coisas. Ele pode remir o passado e restaurar o que foi perdido. Ele pode remir as coisas más que aconteceram. Salmos 90 verso 15. Devemos confiar em Deus para fazer isso. Jamais poderemos sair do presente e alcançar o futuro que Deus tem para nós se nos apegarmos ao passado e vivermos nele. O passado de seu marido não só o afeta, como também a seus filhos. Mais é transmitido a seus filhos e netos do que apenas a cor de seu cabelo e olhos. Podemos deixar uma herança tão penosa e prejudicial quanto aquela que nós mesmos recebemos. Podemos transmitir uma herança de divórcio, ira, ansiedade, depressão e medo, para citar alguns itens. Do que quer que você e seu marido possam livrar-se, significará mais liberdade para eles. Enquanto você estiver preso ao passado, não só perderá parte do que Deus tem para o seu futuro, como também para o futuro de seus filhos. Os eventos do passado de seu marido que mais o afetam hoje provavelmente ocorreram na infância. As coisas más que aconteceram, ou as coisas boas, que não aconteceram com os membros da família são as mais importantes. Os apelidos dados por um parente ou colega nos acompanham até a idade adulta. Palavras como gordo, idiota, desajeitado, fracassado, coitado, perdedor, vadio, 4 olhos, mole ou tolo ficam gravados na mente e nas emoções do indivíduo e o acompanham até a idade adulta. Embora ninguém possa fingir que o passado não aconteceu, é possível orar para que todos os seus efeitos sejam removidos. Ninguém está destinado a viver com ele para sempre. Deus diz que devemos clamar por libertação, andar nos seus caminhos, proclamar a sua verdade, e então seremos libertados de nosso passado. Mas algumas vezes, há níveis de liberdade a atravessar. Seu marido pode pensar que libertou-se de algo, mas o problema volta novamente, e então ele se sentirá como se estivesse outra vez na estaca zero. Diga-lhe que não fique desanimado com isso. Se estiver andando com o Senhor, provavelmente estará entrando no nível mais profundo de liberdade que Deus quer operar na vida dele. As suas orações, com toda certeza, irão prepará-lo rumo a uma liberdade maior. Libertar-se do passado poderá ser uma operação rápida ou um processo que se desenvolverá passo a passo, dependendo do que Deus lhe está ensinando.
O problema é que você não pode fazer as coisas acontecerem conforme a sua conveniência. Você tem de ser paciente e orar quanto tempo for necessário, a fim de manter as vozes do passado à espera, para que seu marido possa tomar a decisão de não ouvi-las. Oração. Senhor, oro para que capacite meu marido a livrar-se completamente do seu passado. Liberte-o de qualquer laço que o prenda a ele. Ajude-o a deixar de lado seu comportamento e modo de pensar anteriores, e que sua mente possa ser renovada. Efésios 4 versículos 22 e 23. Aumente o seu entendimento para saber que o Senhor tornou novas todas as coisas. Apocalipse 21 versículo 5. Mostre-lhe um meio novo, inspirado pelo Espírito Santo, de relacionar-se com as coisas negativas que ocorreram. Dê-lhe a mente de Cristo, para que possa discernir claramente a voz de Jesus das vozes do passado. Quando ouvir essas velhas vozes, capacite-o para levantar-se e fazê-las calarem-se com a verdade da sua palavra. Onde experimentou antes rejeição ou sofrimento, oro para que não permita que isso influencie o que ele vê e ouve agora. Derrame perdão em seu coração, para que a amargura, o ressentimento, a vingança e a falta de perdão não tenham lugar nele. Que ele possa considerar o passado como apenas uma lição de história e não um guia para a sua vida diária. Sempre que o seu passado se torne uma lembrança desagradável, peço que o Senhor o redima e traga vida através dela. Sare as suas feridas, Salmos 147 verso 3. Restaure a sua alma, Salmos 23 verso 3. Ajude-o a libertar-se do passado, de modo a não viver nele, mas a aprender com ele, a rejeitá-lo e a avançar para o futuro que o Senhor tem para ele. Ferramentas de poder. Isaías capítulo 43 versículos 18 e 19 diz: Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto, e rios no ermo. 2 Coríntios capítulo 5 versículo 17 diz: E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Efésios capítulo 4 versículos 22 ao 24 diz: Quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. 2 Coríntios capítulo 4 versículo 16 diz: Mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Apocalipse capítulo 21 versículo 4 diz: E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram.